Eu vou falar um pouquinho da introdução do microinversor, né? Esse vai ser o conteúdo, né, do nosso webinar, diagrama, aplicação dele, o guia de instalação e um pouquinho sobre o monitoramento e configuração inicial dele, né, depois que ele está instalado. Então, vamos lá. Esse é o nosso microinversor, né, que tem a frente e a traseira dele. É um microinversor que tem MPPT nível de módulo, né, que aumenta a eficiência da geração de energia, né? Por que aumenta a eficiência em relação ao inversor de string? Ele aumenta porque os módulos são ligados individualmente, né, no MPPT, assim cada MPPT trabalha independentemente do outro, né? Não é como o inversor de string que a gente junta, né, faz o laço, a string ali de vários módulos em série para conectar no inversor, né? Assim, todos os módulos trabalham de forma independente, né? Uma sombra, um módulo defeituoso não vai ocasionar perca de produção, né? E afetar os outros módulos, na verdade. Ele possui uma baixa tensão DC, né? Que possibilita uma maior segurança, né? Devido ao nível DC ser menor, né? Hoje, como a gente liga aqui nos microinversores nas entradas dele somente um módulo, né? Hoje a tensão de um módulo está na base de 50 volts CC, né? Então a máxima tensão CC que a gente vai ter que fica na casa dos 50 volts, enquanto no inversor de string, novamente dizendo, a gente faz aquele seriado de placas, né? Às vezes de 20 módulos, 15, né? Tem inversores maiores, aí quase 15 módulos. Né? Assim a gente tem uma tensão DC bastante alta, né? Na faixa de 1000 volts, às vezes até quase a 1500 volts nos inversores de maior potência. Então, trabalhando em baixa tensão, né, a gente tem uma maior segurança, né, não tem risco de choques maiores, arcos, né, então, por isso que o microinversor possibilita uma maior segurança. Ele já vem com o módulo Wi-Fi integrado, né, que é essa anteninha aqui onde eu estou mostrando, né. A configuração dele é basicamente igual aos nossos inversores de string ali, pelo Bluetooth, né, que você configura usando o aplicativo. Também tem a opção, né, de você usar um DTU, né, um DTU onde você pode ligar até 99 microinversores, e assim quando você precisar configurar, você não precisa configurar um a um, né. Por exemplo, se o cliente mudar a senha da internet, né, que acontece muito, você não tem que sair configurando todos os microinversores, pareando todos, né. Então esse DTU serve para isso, né. Você parei a internet no DTU e o DTU pega o sinal dos microinversores, né? Esse equipamento vai estar disponível em breve, né? Acredito que eu acho que, se não me engano, ainda não tem no Brasil, não sei precisar, mas vai estar disponível em breve. A Asahi já está disponibilizando ele para o Brasil em breve. Aqui, né, o tamanho, né, pequeno e leve em relação ao inversor de string, né? Ele fica ali em cima do módulo, né? Muito fácil de ser instalado, bem pequenininho e leve. Fácil de instalar e manusear em cima do telhado, né? Em cima do telhado, não como os inversores de string que fica embaixo na instalação, né? Isso melhora muito, né? Às vezes o instalador vai instalar o inversor numa casa de alto padrão, em algum estabelecimento e não tem um espaço, né? Um lugar físico para instalar o inversor, né? Então o microinversor tem essa facilidade também, né? Como ele fica em cima do telhado, né, você não precisa de um espaço físico embaixo, né, na residência, num comércio, numa indústria aí para instalar aí. Né. Aqui a nomenclatura do microinversor, né, do nosso microinversor, né, ele chama M2. Aqui é um exemplo de um 2K, né, M2, 2K, S4. O que significa cada nomenclatura? Né? O M2 representa, né, que é a série do produto, né, M de microinversor, 2 que é um microinversor de segunda geração, né, a primeira geração estava disponível só na Europa, e a segunda geração veio para o Brasil, então por isso o M2. 2K é a potência dele, né, representa a potência nominal, então aqui 2K, porque ele é um microinversor de 2 quilowatts. E o S4 significa o quê? O S significa monofásico, né, do inglês single phase, e o 4 é a quantidade de MPPT. Então, esse microinversor, né, tem 4 entradas individuais, ou seja, possui 4 MPPTs. Aqui, né, tem exemplo de outros microinversores, né, um de 0.8, de 1.2, né, que possuem só 2 MPPTs. E aqui o de 1.8, 2, 2.2 e 2.25, né, que todos eles possuem 4 MPPTs.
eu vou falar um pouco do datasheet do microinversor, né? Eu vou dar uma ênfase maior no microinversor de 2,25, né? Que é um modelo que está disponível no Brasil, né? Que a SAGE trouxe para o Brasil. Os outros modelos, a princípio, a SAGE não trouxe para o Brasil, né? Esses microinversores de menor potência aqui. Então, eu vou dar uma ênfase maior no microinversor de 2,25 com 4 MPPTs. Então, né? A potência máxima do arranjo, né? É de 400 a 700 watts pico, né, a potência de módulo, né, que ele aceita, né, então de 400 a 700 watts aí o módulo. A tensão do MPPT, né, a tensão dele varia de 35 a 50 volts, né, a faixa de rastreamento do MPPT, mas o microinversor, né, suporta uma tensão de operação, né, de 16 a 60 volts, né, então por isso você tem que ligar os módulos individualmente, né. O pessoal vem aí talvez de outros fabricantes, tinha alguns fabricantes que ligavam dois módulos numa entrada, né? No caso da SAGE é um módulo só por entrada, né? E se você ligar dois módulos, você vai ultrapassar essa tensão aqui, né? E também não vai seguir a potência do MPPT, que é de 400 a 700 watts aqui. Tensão máxima de entrada, né? 60 volts, como está aqui. E a corrente máxima são de 20 amperes, ou seja, o MPPT suporta 20 amperes. Nesses modelos menores, né, como citei, são S2, a gente tem dois MPPTs, por isso 2 vezes 20 amperes, né? Duas entradas de 20 amperes. Nesses maiores, a gente já tem 4 MPPT, então a gente tem assim 4 entradas de 20 amperes. Fique bem claro que isso é corrente de operação, né? Então ele tem uma corrente de operação de 20 amperes, né? Tem concorrentes que oferecem corrente de curto-circuito de 20 amperes. Não, o da SAGE é de operação de 20 amperes e de curto-circuito superior a isso. Aqui tem a máxima potência de saída, né? Então, se a gente vê os modelos aqui, né? O de 08K tem 800 watts, né? 800 VA. O de 1, então, a potência nominal, né? Então, eles possuem a potência nominal deles, né? Que vem aqui na nomenclatura, é a potência de saída. No caso, o de 2,25 tem 2.250 VA. Aqui tem a corrente máxima de saída, né? De cada modelo, né? Então, o maior aqui de 2,25, a gente tem uma corrente de saída de 10,2 amperes. A faixa de tensão nominal, né, ele é ligado entre neutro e fase, né, como a gente disse lá, né, ele é single phase, né, então a tensão dele nominal é 220 volts, né, mas ele tem uma faixa, né, um range de trabalho de 175 a 270 volts, que pode ser regulado. E a mesma coisa acontece na saída, né? Frequência de saída, né, é 60 Hz, né, o nominal aqui do Brasil, né? E ele tem uma faixa de ajuste de 45 a 65 Hz, né, que tem outros países, né, que trabalham em 50 Hz. Então por isso que tem essa faixa de ajuste aqui para funcionar em vários países. Fator de potência, né, tem a faixa de ajuste de 0,8 adiantado até 0,8 atrasado. E a distorção harmônica de menor que 3%. E aqui, ó, é a unidade, né? Eu vou explicar melhor mais para frente, né? Quantos microinversores a gente pode instalar no cabo tronco, né? Que vem junto com o microinversor, né? Um cabo tronco de 10 AWG, que corresponde aqui no Brasil a 6 milímetros, né? Os inversores de menor potência, né, pode ver que a gente consegue ligar vários. Mas esse inversor de maior potência aqui, né? De 2,5, 25, desculpe, a gente consegue ligar só 3 microinversores no cabo tronco, né? Por quê? Porque a gente consegue ligar só 3 aqui, 9, né? Devido à corrente de saída, né? Enquanto esse tem uma corrente de saída de 10 amperes, né? Aqui tem uma corrente de 3,5 amperes, né? Por quê? Porque o nosso cabo aqui de 6 milímetros, né? Comporta mais ou menos um pouco acima de 30 amperes, né? Por isso que a gente só consegue ligar 3, é que a gente consegue ligar 9, né? Se a gente fazer 9 vezes 3,5, a gente vai ter perto aqui da corrente de 30 e poucos amperes, como 3 cabos desse microinversor aqui. Aqui eu vou explicar um pouquinho melhor, né, do cabo, da eficiência dele, né, continuando o datasheet, desculpa. A eficiência de pico dele é aproximadamente 97%, né. Aqui tem a faixa de temperatura de trabalho, que vai de menos 40 graus a mais 60 graus. De 45 a 60 ele tem um pouquinho de redução, né? Tem o derate, né? Tem uma reduçãozinha de potência.
comunicação Wi-Fi integrado e tem opcional, né, daquele DTU que eu comentei ali. Resfriamento é convecção natural, né, ventilação sem ventilação nenhuma, né, só convecção natural, né, o vento natural, como os inversores maiores, né, que pega e resfria ele pelo dissipador, pela caixa dele, né. Ele opera num ambiente de 0 a 100% de umidade sem condensação, né. Trabalha na altitude máxima aí de 2.000 metros. Acima disso, ele tem também uma reduçãozinha de potência. O grau de proteção dele IP67, né, devido a ele ficar num ambiente mais agressivo, né, ele tem um IP67 maiores, né, a maioria dos inversores de string tem IP65, e a gente tem um inversor mais robusto também, a Sage, né, um inversor de string que tem IP66, e o microinversor já tem IP67, né? É um mais robusto devido a ele ficar debaixo da placa ali, né? Tem mais intempéries, chuva, aquecimento, então um grau de IP67. Aqui tem o tamanho deles, né? Nessa faixa aqui de potência até aqui, né? Tem essa dimensão e nessa faixa de potência aqui já tem essa dimensão, né? Então aqui no microinversor disponibilizado no Brasil, ele tem 33 centímetros por 24,5 por 42 de profundidade, né? 4,2 centímetros de profundidade, né? Aqui as dimensões em milímetros. O peso dele, aproximadamente 5,8 quilos. E a garantia, né? Garantia de 12 anos, né? Ele tem uma garantia de 12 anos, mas uma vida útil bem maior que isso, né? Vida útil aproximadamente de 25 anos, mas a garantia com defeitos de fabricação e todos as outras características de 12 anos, né? Tem os certificados de conformidade, né? Como os inversores de string também, né? Todas essas normas, NBR, normas europeias, né? Todo ensaiado. A gente já tem o, o Inmetro dele aqui no Brasil, né? Já foi tirado o Inmetro dele aqui no Brasil, já está disponível para compra e já tem o selo de Inmetro aí para você conseguir homologar e fazer os projetos. Aqui, novamente, uma visão geral dele, né? Quando a gente falou por convecção, né? Por isso que a gente tem tipo, esses vários riscos, assim, né? Que são mini dissipadores, né? Assim, o vento resfria ele mais facilmente. Aqui eu vou falar, na entrada A é o orifício de instalação, tá aqui, né? Onde a gente fixa ele, né? Onde a gente faz a fixação dele em alguma estrutura das placas, né? Ele fica geralmente embaixo da placa. O B é o conector CC, né, o famoso conector MC4, que a gente diz, né, apesar de MC4 ser devido ao inventor, né, a sigla. Aqui tem o C, né, o orifício, o C é a antena, né, que eu já comentei, a antena Wi-Fi que vem integrada nele. O D é o conector CA, né, aqui ele tem um trecho de cabo e o conector CA. E aqui bem escondidinho aqui, a gente tem o indicador LED, né, que indica várias coisas, né, que a gente pode ver o que ele indica. Se ele tiver verde sólido, né, sem piscar, sem nada, quer dizer que ele está operando normalmente. Se ele tiver verde respirando, né, a gente fala briefing do inglês, né, quer dizer que ele está pulsando, né, ele está em modo de espera, né, praticamente piscando ali. Se ele tiver vermelho piscando, é que ele não está conectado, né, não, não, não está ligado. Se ele tiver vermelho sólido, ele está em falha. Se ele tiver vermelho respirando, né? O respirando e piscando, qual a diferença? O respirando é mais suave, assim, ele quase não apaga o LED. O piscando já chega a apagar o LED, né? Essa é a diferença. Ele está atualizando. E se ele não tiver nem verde nem vermelho, né? Tiver desligado, quer dizer que o inversor tá desligado, né? Tá sem conexão CA nenhuma e nem CC. Aqui falando um pouco dos arranjos, né, o diagrama, né, que a gente faz, né, citando o microinversor aqui de 2,25, né, ele tem um arranjo de 4 modos, né, devido a ele ter 4 MPPTs e os modos serem ligados individualmente, né, então a gente liga os modos no microinversor, a saída CA do microinversor, né, se for um só no caso, né, ou vários também, né, a gente liga no quadro CA do cliente, o quadro CA está interligado às cargas, e a rede, né, da concessionária. E a comunicação, como ele tem um modo integrado, a comunicação vai para o roteador, vai para o servidor, né?
vai para a nuvem, e assim a gente consegue acessar os dados, né, de geração, falhas e todas as informações, né, num computador ou num notebook, né, através do aplicativo no computador, no celular, ou pelo computador através do site, da plataforma pelo site. Aqui falando sobre o cabo tronco, né, a gente comentou lá no início, né, que o microinversor de menor potência, né, só podia comportar 3 microinversores no cabo tronco. Então, o que acontece? O que compõe o microinversor? O microinversor aqui vem com o cabo CA dele, e isso aqui é um cabo tronco, tá? O cabo tronco é o quê? Esse conector T com esse trecho de cabo até aqui. Então, todo microinversor vem com esse trecho de cabo e esse conector T. Aqui a gente tem um exemplo da ligação de 4 microinversores. Se fosse um microinversor de 1.8 ou menor que isso, a gente podia fazer como está na figura aqui, ligar até 4 em paralelos. No caso desses aqui de maior potência, em paralelo, a gente pode ligar somente 3 microinversores. Por quê? Como eu citei anteriormente, devido à corrente que esse cabo tronco suporta, né? Não ser muito grande, né? Suportar só 3 microinversores. Daí vem a grande questão, mas se eu trocar esse cabo tronco que vem aqui, eu não posso colocar mais microinversores ligados nesse diagrama de conexão? Não, não pode. Porque apesar de você trocar o cabo, os conectores que vêm de fábrica são dimensionados para ligar apenas 3, né, para suportar a corrente de 3 microinversores. Então, você trocando esse cabo a um cabo de maior bitola, além de não ser fácil conectar ele aqui, né, o conector é feito para conectar um cabo de menor bitola, o conector não suporta a corrente, né, se você ligar mais que 3, porque no exemplo aqui, ó, esse aqui está indo para o quadro do cliente, né, que é o último microinversor, ou o primeiro, né, dependendo de como a gente faz a contagem, ele está indo para o quadro CA. Deixa eu voltar aqui, né? Quadro CA, como foi mostrado aqui, né? O último. Então, nesse último conector aqui, está passando a corrente desse microinversor, né? Então, a corrente se soma. Então, nesse conector aqui, está passando a corrente de 4 microinversor. Então, não adianta você trocar o cabo, porque os dispositivos de desconexões não foram dimensionados para isso. Então, você tem que seguir essa tabelinha aqui, por 2.253, 2.23 e 2, somente 3 microinversores no cabo tronco. Aqui já tem um diagrama, né, com vários microinversores, né? Aqui a gente tem ligado 3 microinversores e um DTU, como eu comentei, né, para facilitar a comunicação. Aqui 4, 4 e 4. O que acontece, né? Como o cabo tronco não suporta mais que uma certa quantidade de microinversores, né? A gente coloca o quê? Coloca uma caixa de junção, né? Vamos supor que o quadro do cliente está muito longe. Então, a gente não vai juntar só 3 e levar para o quadro, juntar só 3 e levar para o quadro, e juntar mais 3 e levar para o quadro. Aqui a gente pode ter a opção, né, de fazer um outro quadro, né? Uma caixa de junção aqui, onde a gente conecta, né, um cabo tronco com 4 microinversores, né? Lembrando que no caso do 2.25 só pode ser 3, liga outro cabo tronco nesse quadro, e desse quadro vai para o quadro geral do cliente. Dependendo da bitola que você colocar aqui, você tem que colocar uma bitola maior, que é do cabo tronco, para conseguir transportar a corrente desse conjunto de microinversores. E aqui um outro exemplo, né? Ele colocou uma outra caixa de junção e levou para o quadro. Se ele quisesse colocar uma caixa de junção maior, né, ele podia juntar todos os microinversores somente em uma caixa de junção e depois levar para o quadro geral. Ou se os microinversores ficarem posicionados bem próximo ao quadro, né, você pode levar todos os microinversores, né, para o seu quadro de distribuição também, né. Aí vai da questão da distância, né, da característica da instalação, da característica de quem está instalando, né. Pode ser feito de várias maneiras. Aí levando todos eles para a caixa de distribuição, né, ele fica conectado à rede do cliente, né, conseguindo fazer a exportação de energia e as cargas. E aqui o exemplo, né, se a gente tiver esse sub aqui, né, é o DTU, ele joga o sinal para cá, para o servidor, e novamente a gente tem acesso remoto na nuvem.
para obter as informações, né? Que está falando, né? Colocando essa solução, né? A gente coloca um DTU que a gente pode conectar até 99 unidades do microinversor, né? É o que fica mais simples, né? Nesse caso aqui, se o cliente vem e troca a senha da internet, eu não tenho que sair configurando um por um. Eu configuro apenas o DTU, né? Comunica com o sub e aqui faz toda a comunicação. Aqui já mais para a parte de instalação, né, que fala um guia de instalação, né, as ferramentas necessárias, né, todo instalador sabe, né, chave de fenda, multímetro, alicate, capador de fio, né, o alicate de crimpagem do MC4, outras ferramentas a mais, treino, né, estilete, marcador, e as ferramentas, os EPIs, né, livro isolante, capacete, bota isolante, colete, né, para ficar ser bem visto e cinto de segurança, né? Como a gente vai trabalhar em telhado, né? Sempre tem que ter o cinto de segurança, né? Ancorado em uma linha de vida ou em alguma parte da estrutura. Então, aqui as ferramentas básicas, né? Para fazer a instalação e os EPIs recomendados para instalação. Aqui eu vou falar um pouquinho mais do que vem junto com o microinversor, né? Com o microinversor vem o conector CA, vem essa chavinha aqui que serve para quê? Para a gente conseguir uma maior facilidade, né, no conector CA. Então, essa ponta da chavinha serve para prender o prensar cabo aqui, né, de uma forma melhor que não seja com a mão. E essa ponta aqui serve para destravar o conector CA quando ele está travado naquele cabo tronco ou em outro conector CA, né, que ele tem duas travinhas aqui. Então, você usa essa ponta para destravar ele, parecido com o conector MC4. Vem o cabo tronco, né, aquele conector T, um pedaço de cabo. Aqui a gente até tinha o tamanho do cabo lá, né? Um cabo de 2 metros. Tem o handicap. O handicap é o que? É tipo um tampão que serve para a gente colocar na ponta do último cabo tronco, né? Do último T, né? No caso aqui, ó, se eu não vou conectar mais nada aqui, eu coloco ele para fazer tampar isso aqui para não entrar inseto, não entrar sujeira e danificar o conector T. A tampa de proteção, né? Se eu não estiver usando esse conector T, eu vou deixar a instalação feita, alguma coisa, e eu não quero ligar o microinversor para ninguém levar choque, né? Pode ser que esse cabo tronco já esteja ligado na rede CA, né? Evitar choques, essas coisas. A gente coloca esse tampão, depois tira o tampão e liga o conector CA. E aqui tem essa chavinha aqui, que vem junto com o microinversor também. Essa chave serve, acho que quando eu tiver um desenho maior ali, para destravar a tampinha do conector T. Que é uma tampinha que tem 4 travas ali. Se você for destravar na chave de fenda, quando você destrava um lado, você trava o outro, né? Então fica um pouquinho difícil de destravar. Então a Sage pensando nisso, né? Mandando a chavinha para se destravar de uma forma mais simples. É que os demais materiais, né? Esses materiais já são materiais que sim tem que ser adquiridos, né? Pelo instalador, pelo integrador, né? Não vem junto com o inversor, né? Que são os parafusos de fixação, né? O cabo terra, né? Um cabo para você fazer o aterramento dos modos e aterrar o microinversor. Os cabos positivos, né? Os cabos CC, o positivo e o negativo, né? Porque você vai precisar fazer extensões, né? Infelizmente hoje os modos vêm com cabos muito curtos, né? E você não consegue ligar o microinversor ao módulo sem a necessidade de extensão, né? Então vai ter que fazer as extensões. O cabo CA, né? Para você ligar o último microinversor no, no, no quadro de distribuição ou naquela caixa de junção que a gente comentou. O conector MC4, né, o macho e a fêmea, né, diferentemente dos inversores de string, né, que a maioria dos inversores de string vem com kit MC4, o microinversor não vem com esse kit MC4, então você tem que considerar na instalação que você tem que comprar o MC4, né, não vem junto no kit da caixa ali do microinversor. As braçadeiras de fixação, né, que o pessoal usa muito ali para fixar os cabos, amarrar o cabo na estrutura. Aí falando um pouquinho sobre as etapas de instalações, né, o que vem na embalagem do microinversor, né, então sempre que você abrir o microinversor, né, você reparar se veio tudo que está na caixa, detalhadamente se veio tudo, né, a gente indica, né, sempre trabalhar em duas pessoas, né,
para fazer a instalação, né? Que pode ocorrer algum acidente, você tem uma pessoa para te socorrer, né? Sempre é indicado trabalhar em duas pessoas, nunca trabalhar sozinho, né? Pode levar um choque, não tem ninguém para te acudir, pode acontecer alguma coisa. Sem contar que ultimamente, né? Os modos são bastante pesados e tem uma grande dimensão, então fica difícil, né? Uma pessoa sozinha instalar os modos. Então, né, o primeiro passo, né, fazer a desembalagem, a inspeção do microinversor, abrir a caixa, retirar cuidadosamente o inversor e os acessórios e verificar se estão todos completos, né, se não veio nada faltando na caixa, está tudo em ordem, né. Então, aqui a gente tem, né, no número 1, o microinversor em si, número 2, o conector T, que é essa parte aqui que eu já comentei, número 3, a tampa de proteção do conector T, 4, o mapa de instalação, né? Esse mapa de instalação vou citar depois ali, né? Para que serve melhor, né? Você identificar onde fica os microinversores na sua instalação, né? Até o microinversor da Sage aqui vem com um outro serial, né? E vem com dois seriais repetidos aqui para você descolar um e colar aqui no seu mapa de instalação. Assim fica fácil você identificar onde está cada microinversor na sua instalação e quais modos estão instalados nele, né? Porque como a gente tem a nível de modo, né? Se a gente vê, no microinversor 4 da instalação na placa 3, a gente está com problema. Então, se a gente tiver esse mapa de instalação feito certinho aqui, a gente localiza com facilidade onde está o microinversor 2 e a posição 3, né? A placa 3, por exemplo. Aqui o mapa de instalação no 4, 5, né? O certificado de garantia. 6, o manual do usuário. Aqui. 7, o conector CA. 8, a chavinha do conector CA. 9, o handicap. E 10, a chavinha para abrir a tampa do conector T aqui. Né? Então, o segundo passo, né, é determinar onde você vai posicionar o microinversor, né? Marcar no ponto da instalação onde você vai fixar ele na estrutura, né? O nosso microinversor ele tem um distanciamento entre os parafusos deles de 14,5 centímetros, aqui mostrando 145 milímetros, né? Então, você faz a marcação aonde você quer fixar, marca para fazer a fixação do microinversor, né? Que vai mostrar melhor. Né? Aqui a gente colocou o parafuso na posição, né? Que marcou 145 milímetros, né? Então, você colocou os parafusos de fixação. Aí o próximo passo é fixar os microinversores, né? Aqui é um trilho, né? Que parece um perfil, né? Esse tipo de trilho, pode ser que outro trilho você vai usar outro tipo de parafuso, talvez um parafuso com porca, ou talvez um parafuso crocante, né? Aí vai depender do seu módulo de trabalho e do tipo de trilho, né? Que você usa, né? E aqui mostrando, né? A posição, né, que você coloca o inversor, né? O inversor sempre voltado para cima, né? Alinha os parafusos e faz o aperto. Conferir, né, se o microinversor tá apertado de forma correta, né, depois que a outra pessoa que soltar o microinversor para não ter risco de ele cair, né, e como ele tem os MC4 aqui bem aparente, né, pode ser que no que ele cair, possivelmente essa parte vai bater no chão, então já danifique ele, né, e aí quebrando isso aqui praticamente já vai danificar bastante o produto, né, e viabilizar o produto, né, então fica bem a par dessa característica aí. Aqui fazendo a fixação, né? Novamente, né? Apertando bem os parafusos, né? Aí o microinversor fica nessa posição de instalação, né? Aqui bem fixado, parte branca para cima e a placa, né? Depois da placa você vai ver que o módulo vai vir aqui em cima do microinversor. Aqui mostrando a etapa, né? De como você ligar, né? O cabo no conector CA, né? Então aqui fazendo toda a etapa, né, de ligar o cabo no conector CA. Então você vai abrir o conector CA, vai passar o fio, né, por dentro do prensa-cabo ali e as vedações, fazer o decapamento do fio e ligar ele desta forma, né, linha, neutro e terra. Não esquecer, né, ficar muito atento a isso, que o terra é o terminal do meio, né? Então, se você ligar neutro e fase de forma invertida, né? Como não tem polaridade, né? Não é CCSA, não faz diferença. Mas que fique claro que o terra tem sempre que ser
o pino do meio. Depois de ligado todos os três cabos aqui na posição correta, né? Aí você vem fechando, né? Vem fechando o prensa-cabo aqui, né? E usa a chavinha para fixar, prender bem o prensa-cabo aqui, não ficar solto, né? Às vezes está com luva, também não consegue apertar direito com a mão, né? Então você usa a chavinha para apertar de forma correta. E aqui mostrando você interligando, né, o conector macho no conector fêmea, né? Então você posicionar os dois de forma correta, né, e apertar. E aqui ele faz a travinha, né? Aquela chave que eu comentei, né? Essa chave aqui no caso, né? Aquela outra ponta serve para você enfiar ela aqui, né? Ela destravar essas duas travinhas aqui e você conseguir remover, né? Desfazer a conexão, né? Dos dois conectores CA. Aí depois de feito fica desta forma aqui. Conector fêmea e o conector macho da parte CA do inversor. Aqui apresentando, né, como a gente usa o conector T, né? A gente desparafusa a tampa de prova da extremidade do conector T, né, do último, né, no caso, né, eu considero o último, né, que a gente não vai utilizar mais nada, né, ele é o último conector T do tronco, né. Então, para essa parte aqui não ficar aberta, o que a gente faz? A gente desparafusa, pega o end cap aqui, coloca no prensa-cabo e parafusa novamente. Então, assim, essa parte fica vedada, né, para entrar chuva, não entrar poeira, não entrar insetos, nem nada. E aqui já mostrando, né, a gente ligando o conector CA no conector T. A maioria do pessoal instala dessa forma, né, vai prendendo, né, o conector T e os cabos CA na própria estrutura de fixação dos módulos. E aqui, se eu precisar abrir o conector T, né, porque o que acontece? No último, a gente colocou o end cap aqui. Quando é um conector T que está no meio, eu tenho que ligar um cabo tronco, né, do inversor que está antes dele nessa parte. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que abrir essa tampinha aqui. Para abrir essa tampa, a gente usa aquela chavinha, né, que eu comentei, né, que destrava as quatro garrinhas ao mesmo tempo, né, facilita muito a abertura do conector. Então, a gente coloca a tampinha por trás, aperta, no que aperta ele já destrava a frente aqui, ó. Aí a gente abriu o conector T. O que a gente faz? Aqui, esse cabo aqui já vem ligado no conector T, né? A gente vai interligar no conector T o cabo tronco que veio do microinversor que está próximo dele, né? Então a gente vai pegar o cabo tronco do microinversor que está próximo dele e fazer a ligação aqui no conector T, que é muito similar à ligação que a gente fez anteriormente no cabo CA. Vai colocar todas as vedações do prensa-cabo, passar o fio por dentro e ligar aqui no conector T. Ficar esperto novamente, né, para seguir o padrão, né, que você ligou, né, se foi fase, terra e neutro, ou foi neutro, terra e fase, sempre lembrar que o do meio é terra, né, e aqui você tem que seguir a mesma polaridade, né? Se foi fase, então todos fases aqui. Depois de ligado, né, fica desta forma aqui, né, bonitinho, tá vendo? Ela ligou vermelho com vermelho, terra com terra e preto com preto, né, seguiu o padrão, né, os fios vêm de uma cor diferenciada para ficar bem fácil a instalação. Depois de ligar, você vem aqui, fecha a tampinha, fechando a tampinha, liga o cabo CA do microinversor no conector T, e aqui tem um exemplo, né, o microinversor ligado aqui já no conector T. E esse conector T dando a volta aqui, indo para outro microinversor, e aqui indo para outro microinversor, ou talvez já indo para a caixa CA, né? Para a parte de injeção que a gente diz. Então, aqui representa bem, né, após a conclusão das conexões, né, fazer o mapa da instalação, né? Então, aqui a gente tem, né, que lá que eu comentei, né, vem um outro código de barra aqui, que a gente cola no mapa da instalação. Então, assim a gente tem onde fica cada microinversor e os módulos que estão interligados nele, nesse fluxo do mapa.
Aqui a gente tem um exemplo, ó, esse é o último microinversor, né, da rede, que é onde tem o handicap lá, né, que a gente falou anteriormente. Aqui já é um microinversor, aqui é ele ainda, ó, e a gente tem o handicap aqui não vai mais para nenhum, é o último inversor do cabo-tronco. E aqui a gente tem esse microinversor que vem desse cabo-tronco e o outro microinversor que vai sucessivamente. Depois de interligada toda a parte CA, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fixação dos módulos em cima dele para depois ligar a parte CC, né? Então aqui o pessoal mostrando, né, já fazendo a fixação do módulo, né, ver que o microinversor estava aqui e aqui ele ficou abaixo do módulo. Para fazer conexão CC, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que conectar, né, fazer as extensões, né? Como o fio da placa, aqui a gente tem um exemplo da característica que eu citei, né, ao comprimento que é o fio da placa, que ele é bem curto, então esse fio não chega até aqui no microinversor, apesar do microinversor estar bem perto, ele não chega aqui, então a gente tem que fazer as extensões. Então a gente tem que fazer aqui, ó, já está com várias extensões pré-feitas, né? Pode medir aqui para saber o tamanho das extensões. Faz a crimpagem do MC4, depois você só vem conectando, né? Que já vem mostrando, né? Ele já fez a extensão anteriormente. Conectou o MC4 aqui na placa. E antes de colocar no microinversor, né, é muito importante, né, até o Vitor disse no webinar anterior, né, os problemas que podem acontecer, né, e como resolver, né, a maioria dos problemas. Sempre medir antes, né? Antes de conectar no microinversor, vamos medir, né? Se a tensão está correta, se a polaridade está correta, né? Aqui a gente tem no multímetro 31 volts, né? Pode ver que o vermelho do multímetro está no cabo positivo, né? Que é o MC4 positivo, e o cabo preto está no MC4 negativo, né? Então a gente conferiu 31 volts é uma tensão correta, né? Para um módulo aí. Então sempre conferir, né? Porque depois de terminar toda a instalação aí você vai fazer o monitoramento, perceber que a tensão está errada, você tem que voltar lá em cima, às vezes você já desmontou o andaime, já desceu da estrutura, né? Tem que voltar lá e encontrar o problema. Ou até mesmo, né, se tiver uma tensão muito errada, né, pode danificar o microinversor, né? Talvez a pessoa se confundiu aqui na hora de ligar os cabos CA, ligou dois módulos em série para depois levar o microinversor. Aí a tensão aqui vai dar acima, né, vai dar próximo ao dobro disso, né, vai dar 60, 70 volts aqui, pode danificar a entrada do microinversor, né? Então, dessa forma, a gente indica sempre medir o laço antes de conectar, medir a placa ali deu 31 volts, beleza, tensão aceita, vamos lá. Tiramos os protetores aqui que vem tampando o MC4 e realizamos a conexão. Aqui já mostra, né, o primeiro laço, né, a primeira placa ligada no microinversor.